a gente vai ter gestão ativa para falar um pouco mais de FIIs, de fundos imobiliários, que é esse mercado que é relativamente aí atrativo para investidores, pessoa física. E como sempre, eu estou aqui acompanhado por algum gestor, por alguém que vai trocar uma ideia comigo, falar um pouco mais sobre a percepção dele de mercado. E nessa sexta-feira, a gente traz aqui o Vitor Senra, lá da Brio Investimentos. Tudo bom, Vitor? Boa noite, Eduardo, tudo bem? Prazer estar com você aqui. Certo, muito obrigado aí pela sua participação. E, bem, queria lhe perguntar, de um modo geral, né, de uma maneira mais introdutória aqui para a gente começar o nosso papo, a gente vê o mercado de FIIs relativamente bem movimentado nesse começo de ano, e vocês aí da Abril têm um foco relativamente grande aí com FIIs residenciais, né, com FIIs de tijolo. Como é que está a visão de vocês para esse mercado que é relativamente grande, né, dentro do mercado de capitais brasileiro? Como é que está a visão de vocês para esse nicho no ano de 2023, considerando o macro, né, as discussões nesse campo macroeconômico que a gente está tendo? Legal, Eduardo. De fato, somos uma gestora que tem bastante foco na alocação de recursos no setor residencial, com muito foco na cidade de São Paulo, e a gente tem também uma vertical de crédito e eu vou falar um pouquinho também desse mix aí de olhar tijolo e crédito e os benefícios de um e de outro aí no momento do ciclo. Mas acho que assim, a gente vem sentindo há algum tempo, tá, acho que há pelo menos 2 trimestres, um mercado, falando um pouquinho da ponta final ali do consumidor final, bastante lento, né? Então as vendas ali no mercado que a gente chama de mercado primário de imóveis na cidade de São Paulo, né? Então os lançamentos, as vendas bem mais lentas, né? Então o que faz com que o ritmo de atividade vá diminuindo, porque você vê menos demanda, a oferta naturalmente vai se ajustando a isso. Então assim, a gente está e não tem como fugir, como você, na sua pergunta foi super bacana, porque não tem como fugir do macro, né? Então nós estamos vivendo o início de um governo que ainda está se colocando aí do ponto de vista de gestão fiscal e econômica, mas a gente sabe que o governo tem uma questão de endividamento e de balanço que precisa ser endereçada, ainda não foi. Eh, Nós passamos um período de pandemia em que muitos bancos e credores estenderam os prazos para os financiamentos das pessoas físicas e as pessoas físicas foram se endividando com cada vez em créditos mais caros. E a gente está nos jornais de hoje, quer dizer, a gente chega no nível de inadimplência recorde da série histórica. Então as famílias estão muito endividadas e agora a gente está no início de um processo de, eu não sei se vai ser um credit crunch ou se vai, mas algum indício no mínimo, uma retração do mercado de crédito privado. Então você tem, assim, pouquíssimos elementos para ter alguma convicção que o país volta a crescer de forma pujante no curto, médio prazo, salvo realmente notícias do ponto de vista macroeconômico que sejam reformas estruturantes que permitam enfim, desengatilhem algum tipo de crescimento que não está no horizonte hoje. Com essa postura, nós estamos mantendo faz bastante tempo uma cautela muito grande na alocação de recursos, tanto para tijolo quanto para CRI, tá? Então isso acho que a base fundamental não muda, né. Do ponto de vista de tijolo, para não fugir à sua resposta, que de fato hoje a gente tem 40 empreendimentos, nos diversos fundos aqui, 40 empreendimentos na cidade de São Paulo no portfólio, a gente tem migrado, né, assim, faz um bom tempo que a gente tem alocado apenas recursos em projetos mais para alta renda, em que o tomador final da unidade residencial sejam famílias de mais alta renda, em bairros mais consolidados e novos da cidade de São Paulo. É um movimento natural de toda vez que tem uma crise econômica contratada ou uma retração importante em crédito e renda e emprego, você ir para as famílias que têm menos dependam menos desses componentes para poder fazer a decisão de consumo imobiliário. Então a gente tem hoje uma posição bem nicho, né? Acho que momentos de muita volatilidade e de muita incerteza a gente tende a se proteger em nichos, né, e você entender bem os fundamentos do nicho e às vezes você consegue performar bem mesmo num cenário em que a média do setor esteja não tão bem, né. E o que a gente tem feito foi isso. Agora, do ponto de vista de alocação de capital novo, a gente realmente está muito, muito, muito cauteloso. Então, a gente veio migrando, a gente continua investindo dinheiro dos fundos de tijolo nas permutas residenciais que a gente faz, né, que a gente compra o terreno
para a SPE e troca por percentual da receita ou de unidades da SPE incorporadora, né, da empresa incorporadora. Então a gente continua nesse programa, mas eu diria que o ritmo caiu aí bastante, à luz da discussão que a gente acabou de ter. Não obstante isso, a gente também e acho que tem uma questão de curva de juros muito estressada, abriu demais, assim, você está vendo uma curva longa muito estressada, a NTN-B inteira, a IPCA mais 6 ali, prazo longuíssimo, a pré por volta de 13, 13,5. Sim, então o mercado está ainda muito nervoso e é muito difícil fazer a alocação em tijolo com tamanha volatilidade de curva de juros e os elementos que a gente discutiu. Perfeito. E Nesse perdão lhe interromper só, não, nesse ponto específico que você tocou, né, quando a gente vai trocar ideia, né, trocar uma palavra aqui com algum gestor que está nos fundos de papel, o que ele nos relata geralmente é isso, né, mais ou menos o que você falou, né, de uma certa, de ver a curva de juros, de ver esse cenário, e alguns gestores fizeram né, deram uma calibrada na carteira por conta disso, né, então mudaram de exposição para IPCA para uma exposição para CDI, por conta do cenário que a gente está. Como que ficou, o que vocês mudaram nos fundos de vocês, assim, o que mudou dentro do ambiente da asset de vocês, dos fundos de tijolo, com o cenário que a gente teve mais ou menos desde o segundo semestre do ano passado, foi aquele ambiente que a gente teve um ano de deflação e agora a gente está vendo umas expectativas de Selic cada vez maiores para esse ano e para o ano que vem. a gente no fundo de tijolo, o que mudou foi, a gente aumentou os hurdles, né, as taxas esperadas de retorno dos nossos investimentos, isso faz com que a gente faça menos alocação, porque é mais difícil. Então a gente restringiu qualidade dos projetos em termos de localização, qualidade dos parceiros e de novo, olhando muito a margem do projeto. Então, a gente foi buscar projetos mais rentáveis, em que a gente tivesse, olhando a curva de juros atual, uma margem de segurança grande, mesmo com a curva de juros mais estressada. Isso, obviamente, você, né, aumenta a barra e menos projetos passam por essa barra. Se você, nas premissas, você alonga muito vendas, porque você está no mercado que está com a absorção muito lenta, e você não põe nos seus modelos nenhum tipo de apreciação real de preço de imóveis. Se você olhar séries históricas longas, o imóvel ele sempre tende a buscar inflação, ele tem oscilações em torno da inflação, mas ele tende para a inflação. Então a gente não tem apreciação nenhuma real de preços nos nossos modelos. A gente estressa muito a questão do incorporador ter margem, hoje em dia terreno, mas todos os direitos construtivos que ele tem que pagar na prefeitura e mais a obra, ele está bem difícil do incorporador fazer margem. Então, assim, no final do dia, você está falando do mercado que vai investir menos, vai ter menos oferta porque a demanda diminuiu e essas duas coisas têm que se encontrar. A boa notícia é que não há nenhuma pressão de queda de preços de imóveis na ponta final, né? Você tem aí custo de reposição para cima, né? Então, para desenvolver o próximo empreendimento vizinho ao seu, é para cima, não é para baixo, então você não tem essa ameaça de um novo entrante jogando o preço para baixo, mas você tem muita dificuldade de affordability, assim, até quanto por unidade as famílias que estão muito endividadas conseguem pagar. Então, um ajuste bastante fino e aí você, em vez de fazer ao invés de fazer 10 projetos por ano, você vai fazer 3, 2 aquisições. Eu quero também aproveitar a sua pergunta, que foi muito boa, Eduardo, e dizer o que a gente está fazendo no portfólio adquirido, né? Então, no portfólio adquirido, em tijolo, a gente não toma alavancagem, né? Então, a nossa posição é desalavancada, o que elimina muita volatilidade, né? A gente não é sócio da SPE que se alavanca muito, tá? Então, tem tem métricas e razões né, garantias formas de proteger o nosso capital na forma que a gente investe dinheiro em tijolo aqui na Abril. E e aí acho que tirar a alavancagem e você ter uma margem de segurança bastante grande dentro dos projetos tem sido, o que faz com que a gente consiga, performar bem nos fundos, a gente não está tendo nenhum problema, mesmo num cenário mais desafiador de vendas, porque no final do dia a gente sempre assumiu que nossas vendas seriam mais lentas, então talvez eu tinha bastante margem de segurança nos nossos underwritings. E por último, a gente também tem vendido alguns projetos no meio do caminho que tem sido uma boa solução para desmontar projetos mais, vamos dizer assim, que a gente margens mais apertadas. Então, a gente também tem feito algumas vendas eh eh eh, an an an
pagar para a gente, recupera a margem, e para a gente monetiza um ativo com uma tira interessante, mitigando o risco do fundo. Então a gente tem feito um pouco dessas duas coisas aí que eu comentei. Deixamos aqui também na descrição desse vídeo, deste podcast, nosso curso gratuito entre a Suno e a B3, do zero ao primeiro investimento, para você que está começando, você que já investe, você que quer melhorar cada vez mais a sua estratégia de investimentos, está aqui na descrição, é só acessar o link e ter acesso aí ao nosso material gratuito.